Olá, boa tarde. O governo encaminha agora à tarde ao Congresso o Orçamento da União de 2018, mas a revisão da meta fiscal, que amplia o déficit nas contas públicas, chegará com um valor abaixo do real. O texto da lei orçamentária que será entregue ao Congresso vem com a previsão de receitas e despesas desatualizada e com a meta antiga, 129 bilhões de déficit para o próximo ano. É que, apesar da sessão que entrou pela madrugada, senadores e deputados não conseguiram concluir a análise da revisão da meta, que amplia o buraco para 159 bilhões. As consequências para a economia são desastrosas. Pode ser aumento da taxa de juros, aumento da inflação, venda de títulos da dívidas, um desequilíbrio econômico total. A continuar nessa batida que o governo Temer tem, inclusive, implementado, nós estamos no caminho de uma situação muito parecida, lamentavelmente, com a da Grécia. Há que se louvar o esforço do Poder Executivo, mas todo esse esforço não foi suficiente para reduzir o déficit e o governo continua em função da frustração, principalmente da arrecadação, que tem diminuído sistematicamente, teve que ampliar a meta fiscal para manter os serviços essenciais do governo em funcionamento. O texto base foi aprovado, mas ficaram faltando 2 destaques que não mudam o texto. Mas sem eles, a revisão da meta não pôde ser encaminhada para sanção. Antes de encaminhar o texto com a nova meta, é preciso concluir a votação dos destaques, o que deve acontecer na próxima terça-feira. Para o presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, isso não traz problemas para o governo, porque a revisão da meta já está aprovada. O governo mandou a meta antiga por causa do prazo, ele tinha que chegar aqui no Congresso hoje, mas automaticamente está aprovado. E na terça-feira eu convoquei reunião do Congresso para liquidarmos de vez, espero que numa hora e meia, as duas únicas pendências que ficaram, que em nada atrapalharão ou atrapalham a meta fiscal que foi aprovada na noite de ontem. O estado do Espírito Santo assiste a um aumento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Nesta quinta-feira, a CPI que apura maus-tratos contra menores ouviu um delegado da Polícia Civil capixaba. O delegado Lourenço Pasolini falou do aumento de casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes no estado. No ano passado, nós tivemos 60 presos, 60 pedófilos presos por força de inquérito policial, mandado de prisão, fora, sem considerar os autos de prisão em flagrante. Então, são 60 pedófilos que foram retirados das ruas por força de investigação. Inquéritos policiais instaurados por portaria. Até ontem, nós já temos, 2017, até o dia de ontem, 61 presos pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Analisando iniciativas e decisões relacionadas à apuração e julgamento desses crimes, ele citou um exemplo de retrocesso e outro de um modelo a ser seguido. Se aproveitasse essas estruturas das varas de infância, que não haveria nenhum gasto, não haveria dispêndio de dinheiro público, e essa estrutura fosse utilizada nos julgamentos desses recursos. Eu já recebi várias decisões judiciais em que o toque, o ato libidinoso consistente no toque em regiões íntimas de crianças, tem sido considerado uma mera contravenção penal e não um estupro de vulnerável ao do artigo 217-A. Ou seja, um crime que sequer gera prisão. A proteção de crianças e adolescentes requer dos pais e da sociedade maior vigilância quanto aos sinais emitidos pelas vítimas. Uma atenção especial deve ser dada ao uso das redes sociais. Muitas das vezes as pessoas postam, por exemplo, na fila do banco, aguardando o atendimento médico, num consultório médico, e postam uma foto que, se ela pensar um segundo, ela não postaria. Porque ela está expondo a família, ela mesma expondo. Tem alguma relação o fato de crianças, de suicídios, mutilação e abuso sexual? Uma relação direta, nós notamos claramente. Por quê? Primeiro que a vítima, um dos sintomas que ela vai apresentar, nós temos muitos dos casos, ela se retrai, ela se fecha, porque ela passa a não confiar em nenhum adulto mais. Porque imagina, ela é vítima de um adulto, em quem ela vai poder confiar? Quem ela vai procurar? Então, isso muitas vezes gera mutilação, a automutilação,
e, sem dúvida nenhuma, o suicídio. A CPI do BNDES ouviu nesta quarta-feira o diretor financeiro da instituição. Os senadores fizeram perguntas sobre a liberação de empréstimos para o exterior e questionaram a dificuldade em abrir as operações do banco. Carlos Tadeu Gomes, que assumiu o cargo há um mês, explicou o papel do banco na economia nacional. O Brasil é escravo do curto prazo. Isso aí que gera uma série de distorções na nossa economia e leva o BNDES a ter um papel fundamental. Sem ele, não tem longo prazo hoje na economia. Agora, evidentemente que o banco tem práticas de governança as mais modernas possíveis. O relator da CPI quis saber por que o BNDES emprestou dinheiro para a construção do porto de Mariel, em Cuba, durante o governo Lula. Até hoje a gente não sabe se foi 800 bilhões, se foi 1 bilhão, se foi 1 bilhão e 200. E a pergunta é, por que fazer em Cuba se podia fazer no Brasil? São decisões de governo que o BNDES simplesmente executou-as. Em relação à infraestrutura no Brasil, óbvio que é uma demanda enorme, mas essas obras no exterior também, se tudo funcionar bem, vão gerar emprego aqui, que por sua vez vão gerar renda e vão gerar mais obras de infraestrutura. A necessidade de transparência nas operações do BNDES foi citada pelo senador Lazier Martins. Eu mesmo estou lutando com um projeto há mais de um ano para acabar com o sigilo nas operações do BNDES, respeitando algumas circunstâncias em que o sigilo deve ser mantido. A CPI aprovou um requerimento para ouvir a Procuradora-Geral da Bolívia, que acusou o governo Maduro de envolvimento no esquema de corrupção da construtora brasileira Odebrecht. Essa procuradora tem feito revelações bombásticas, né? Espero que ela possa contribuir aqui, trazendo novas informações. A primeira fase da CPI, que pretendia ouvir especialistas, está terminando. Na próxima fase, começam as oitivas. O calor do debate mais ideológico fica para uma outra etapa. Nesse primeiro momento, a gente está trazendo mais luz para essa arena política, essa comissão, que evidentemente tem um papel de apurar tecnicamente os fatos que ali ocorreram no BNDES com esses empréstimos a empresas nacionais fora do Brasil. A comissão mista da medida provisória que cria a Agência Nacional de Mineração apresentou o plano de trabalho nessa quarta-feira. Os detalhes com a repórter Paula Groba, da Rádio Senado. O relator da medida provisória, deputado Leonardo Quintão, apresentou o plano de trabalho com a previsão de 5 audiências públicas que devem ser realizadas antes da apresentação do parecer preliminar. A previsão é de que até o final de setembro a comissão tenha conhecimento do parecer do relator. A medida provisória cria a Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o atual Departamento Nacional de Produção Mineral. A nova agência terá a infraestrutura para executar ações como a Política Nacional de Atividades de Mineração e a fiscalização dessas atividades. É com muita expectativa de que agora nós possamos realmente começar a discutir cada um dos assuntos em cada comissão mista das medidas provisórias, de tal forma que ao final do prazo, depois de aprovada nas comissões, passado no plenário da Câmara e do Senado, possa ser sancionado pelo presidente algo que venha destravar a mineração no nosso país, que venha trazer uma compensação real aos estados e municípios mineradores. Mais vagas para estudantes de baixa renda foi o que defenderam os participantes de audiência pública promovida pela comissão mista que analisa a medida provisória do novo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Com a medida provisória, o governo pretende garantir 310 mil vagas no ensino superior privado. Desse total, 100 mil para estudantes com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa. Os participantes da audiência consideraram o número de vagas baixo, principalmente essas vagas destinadas a estudantes mais pobres. O entendimento geral é de que a medida provisória não deve atender somente às necessidades do governo. Para eles, também é preciso considerar a questão social e o aumento da inclusão. Como é que se explica? Nós passamos de 2010 para 2014, de 76 mil para 700 mil.
E através dessa medida provisória, na prática, o governo só vai garantir 100 mil vagas, porque das 300 mil, somente 100 mil vagas terão o aval, deputado Atra, do Tesouro, exatamente nacional. E essas outras medidas que a medida provisória apresenta, que no nosso ver, repito, ao invés de facilitar, de promover o acesso do jovem pobre ao ensino superior, vai exatamente dificultar. Eu acho que nós precisamos, e essa casa pode dizer isso, que nós precisamos de uma quantidade maior. Os números mostram isso. Os números mostram isso, a demanda mostra isso. Os jovens que estão fora do ensino superior demandam por isso. E se nós não fizermos isso, nós estamos acumulando essa dívida. E nós estamos, inclusive, economicamente, prejudicando o país, né? Porque nós não vamos ter um aumento de produtividade. Então, você tem uma questão social, você tem uma própria questão do desenvolvimento sustentável. Ficamos por aqui e encerramos esta edição com as imagens da exposição Falas do Trono. A exposição, aberta nesta manhã pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, apresenta ao visitante discursos proferidos pelos parlamentares e pelos regentes nas aberturas e fechamentos das sessões plenárias da época do Império. A documentação é autêntica e original e faz parte do programa Memória do Mundo, da Unesco, desde 2014. Obrigado pela companhia e até a próxima.